Gente, eu venho falar hoje a respeito do o Exu sabe ler? O Exu sabe ver a hora ou não? Ele pode? Ele não pode? Por que ele pode ou por que é que ele não pode? Por que existem alguns orixás que só falam em Yorubá? Questões que ninguém comenta, questões que a maioria dos religiosos nem se atreve a responder e muito menos a tocar no assunto. A questão me surgiu há algum tempo atrás na casa do pai Roberto, já falecido. O pai Roberto faleceu infelizmente no início do ano devido à pandemia de Covid. Mas em uma reunião na casa do pai Roberto, estavam decidindo a respeito de uma festa, de como a festa ia decorrer, e ele havia me convidado para participar desta reunião. Eu estava em visita à cidade, não me custava nada. E durante estas conversas, uma das pessoas disse: pai, fui na casa do fulano e lá as coisas são um pouco diferentes. Lá o Exu olha no relógio e diz: está na hora de ir embora. Isto é certo, pai? Pode acontecer aqui? Os Exus aqui na casa vão poder ir no banheiro? Essas questões causaram uma certa estranheza. Mas quanto ao banheiro, eu não vou falar hoje, vou falar em outra oportunidade. Mas quanto à questão do olhei no relógio e disse está na hora de encerrar os trabalhos, isso chamou atenção. Então o pai Roberto me perguntou o que o senhor acha, bruxo, desse fato que aconteceu na casa de um colega aqui, que virá à festa, inclusive, e é uma pessoa muito respeitada. Eu disse: bom, pai, eu acho que é melhor, quem deve responder essa pergunta é o Exu da casa, que é o Caveira. Era o Caveira do pai Roberto a quem eu me referia. E o pai Roberto ficou meio assustado com a minha colocação. Ele achou que eu estava empurrando para o Exu esta obrigação de ter que dar aquela resposta, explicar aquilo. Então eu disse para ele: vamos fazer o seguinte, pai. O senhor me dá autorização para conversar com os filhos? Ele disse: não, pode, fica à vontade. E eu digo: qual de vocês aqui conhece a história do Caveira do pai Roberto? Aí uns 2 ou 3 filhos da casa disseram: não, a gente conhece, ele já nos contou a história. Ok, então, pai, o senhor me dê licença, eu vou lá fora conversar com essas 3 pessoas. E aí continuaram a reunião, o pai Roberto curioso para saber o que eu fui falar, e eu fui lá fora e perguntei para eles qual era a história da última vida do Exu, se é que ele tinha contado. E eles disseram: olha, segundo a gente sabe, ele nos contou a última vida dele. Depois eu vou falar sobre uma outra visão desta mesma questão, mas vamos se ater a esse fato aqui. E ele nos contou, o Caveira nos contou, que a última passagem dele na Terra foi na França e que ele fazia parte da corte e durante uma revolução ele foi assassinado. Ok? Eles quiseram contar mais, eu digo: não, só precisava dessa informação. Vamos voltar lá. Aí voltamos lá, continuamos a reunião. E eu disse para o pai Roberto: pai, eu já estou pronto para lhe ajudar a responder a questão do relógio. Mas vou lhe fazer uma pergunta, pai Roberto. O Caveira sabe ver horas? Ele disse: Adriano, eu acredito que não, porque ele sempre mantém um cambone de confiança dele. Ele apontou lá o menino. Se ele sempre pergunta para ti qual é o horário para terminar. O cara disse: não, sim, ele está sempre perguntando que hora é. Digo: ok, pai, se o senhor não se importar, está só os filhos da casa, e como vai ter uma festa, e é uma festa de Exu, era bom escutar se o Exu tem algum pedido para fazer referente à festa, e a gente já pode conversar este assunto. O pai Roberto meio a contragosto, mas confiava em mim, né?
foi até a casinha do Exu, se iniciou lá, fez o ritual dele lá, foram alguns rapazes para ele, ele incorporou, voltou, a gente cumprimentou o Exu, o Exu agradeceu a minha visita, já pediu um charuto, uma garrafa de cachaça, e começou a falar a respeito das coisas que ele queria que fosse, como a festa deveria proceder, né? Então, após ele ter conversado tudo isso, a reunião já estava no final, eu pedi para conversar com ele. Eu disse: olha, seu Exu, se o senhor não quiser que os filhos estejam juntos, que eu vou fazer algumas perguntas para o senhor. Diz ele: não, eu não tenho nada para esconder de filho nenhum meu. Todos aqueles que estão na casa confiam em mim. Claro que ele já sabia o que eu ia perguntar. E eu perguntei para ele, os seus filhos me comentaram que a sua última vida foi na França. Estou correto? É correta essa minha afirmação? Diz ele: sim. Eu vivi na França até 30 e poucos anos. E durante uma revolução eu fui assassinado. Eu fiquei sabendo também que o senhor pergunta para o cambono da casa a hora que é para que o senhor termine a sessão. Diz ele: sim, eu pergunto para saber se é muito tarde. Eu digo: e quem é que lhe disse qual hora é cedo e qual hora é tarde? O Exu ficou em silêncio. Eu digo: eu sei que o senhor sabe qual é a hora que é cedo ou tarde. Diz ele: sim, para mim tarde é a hora grande. Meia-noite, né? Eu digo: perfeito. E vou lhe fazer uma pergunta: se o senhor nasceu na França, se a sua última vida foi na França, como é que o senhor fala português? Como é que o senhor se comunica com os seus filhos? Como é que o senhor se comunica com os consulentes, com a grande quantidade de pessoas que vem aqui conversar com o senhor conversa em português? Diz ele: sim, porque a minha matéria sabe português. Então, eu pedi um relógio emprestado e mostrei para ele. E disse: então o senhor pode me dizer que hora é? Ele pegou o relógio e fez assim, ficou olhando para o relógio, fez assim, e foi no meu ouvido e disse: olha, infelizmente eu não estou enxergando. É óbvio, a matéria usava óculos e ele nada mais é do que um espírito usando outra matéria. Eu tive que conseguir o óculos dele afastar. Eu não coloquei o óculos no Exu, apenas coloquei perto do rosto dele, mostrei o relógio e ele disse: é 20 para as 10. E as pessoas ficaram olhando para a minha cara e para a cara do Exu. Eu digo: gente, se ele tem o conhecimento para se comunicar, e ele disse para os senhores que a última vida dele foi na França, e lá na França, se os senhores não sabem, se fala francês, não se fala português. E aqui ele se comunica em português, e ele deixou claramente dito que ele fala português, porque esse é o idioma que está dentro da máquina, do aparelho que ele usa. É óbvio que ele só não lê por respeito à tradição. Ele sabe ver a hora porque ele sabia ver a hora quando era vivo. É simples os senhores entenderem isso. Aí as pessoas ficaram no burburinho ali, eu agradeci ao Exu. Eu digo: eu fico feliz que o senhor mantenha a tradição de manter guardado essas coisas, porque as pessoas de pouco conhecimento e de pouco estudo dos fundamentos religiosos não conseguem entender isso. Elas não conseguem entender que o Exu nada mais é do que um espírito ocupando a matéria. Existe outra forma de acreditar nisso? Sim. Existe uma outra forma. Existe uma outra linha de pensamento que acredita que o Exu nunca esteve vivo. Nunca esteve vivo em uma matéria. Esteve vivo apenas como espírito. Ou seja,
ele nunca reencarnou, ele nunca veio à Terra. Mas então, bruxo, se ele nunca veio à Terra, como é que ele conta a última passagem na Terra? Bom, essa linha de pensamento diz o seguinte: o Exu conta a vida de quem ele guarneceu, de quem foi o último que ele foi o guardião. Exemplo, digamos que o destranca-rua, eu morro. E o destranca-rua não é um espírito que viveu em outra época, ele simplesmente é um espírito, é um ser criado pelo universo, pelo maioral, e que ele nunca esteve encarnado. No dia que ele incorporar em alguém, e alguém perguntar qual foi a última vida dele, ele contará como sendo dele a minha, pois ele foi meu guardião. Mesmo que eu nunca tenha incorporado esse Exu, porque as pessoas têm que entender, a incorporação faz parte de um segmento religioso, mas o guardião, os guardiões, eles guarnecem todas as pessoas, estejam elas na igreja católica, na igreja evangélica, na igreja batista, no budismo, não importa, todos têm o seu guardião, só a única diferença é o modo com que nós o tratamos e com o que nós o apresentamos, ou seja, para uns é Exu, para outros é anjo de guarda. Bruxo, e a questão do orixá que falava Yorubá? Então, também foi complicado. Eu estive numa casa muito grande e muito respeitada. E o orixá do dono da casa só falava Yorubá. Não estranhamente, o pai de santo, o Babalorixá, era professor de Yorubá. E um dia, conversando com os filhos da casa, enquanto a divindade, né, aí estamos falando de divindade, orixá, um deus africano, uma divindade africana, estava manifestada, e falando em Yorubá, e eu não entendo patavina, eu até de reza, eu sou ruim, então não entendo nada. Tinha um filho da casa que traduzia tudo que o orixá estava falando, porque os filhos da casa aprenderam Yorubá, porque o professor, o pai de santo, o Babalorixá, era professor de Yorubá. E eu comentei com um filho com o qual eu tinha muita amizade, eu disse para ele, tu sabe que o orixá só não fala português porque ele não quer. E ele disse, não, bruxo. Ele nunca falou português. Eu digo, não, ele não fala porque ele não quer. Ele não fala para manter a mística da religião. Ele não fala porque a primeira vez ele se manifestou assim e as pessoas acreditaram nele assim e ele não vai desmanchar isso. E ele disse, não, o senhor está enganado. Eu digo, não estou não. Eu vou te provar. Esse orixá que está aí falando Yorubá, na África nunca falou Yorubá, porque esse orixá não vem de nação Yorubá. Bruxo, o senhor está louco? Eu digo, não estou louco. Pesquise. Os orixás não vieram só do mundo Yorubá. O Yorubá foi adotado como língua oficial da religião no Brasil. Mas existiam outros dialetos na África. E esse orixá não é do mundo iorubano. Não faz parte. Esse orixá não faz parte do panteão Yorubá. 2 meses depois eu recebi um e-mail deste garoto. Era um garoto. Dizendo que eu estava certo, que ele, na hora ele não acreditou, não deu muita conversa, achou que eu era um louco, mas que ele ficou curioso e comentou com o irmão, e o irmão de santo dele foi pesquisar, me descobriu que o orixá do pai dele não vinha do panteão iorubano, simples, mas que ele falava Yorubá pela tradição, por manter a mística da religião, a mesma coisa que o Exu Caveira,
que sabia ver horas, mas que jamais usaria um relógio, sempre perguntaria a alguém. Se tivesse que escrever, ele não escreveria, ele jamais leria um texto, embora ele soubesse, porque, segundo ele usava o aparelho que tinha essa condição, porque se ele não usasse isso, se ele viesse na essência pura, espírito puro, ele é o espírito de um francês, ele não falaria português. Meu abraço a todos vocês.